facilitou demais a forma de pagar e receber do brasileiro. Mas vamos combinar, ele facilitou demais a vida dos fraudadores também. Você deve conhecer alguém que já caiu num golpe ou fraude do Pix, não é mesmo? Hoje você vai conhecer comigo a história de duas catarinenses que criaram uma tecnologia capaz de combater bilhões de reais em fraudes do Pix. Vem conhecer comigo mais essa ideia que transforma. E hoje nós vamos conhecer a história da DataHunter, que leva a tecnologia catarinense para todo mundo no combate às fraudes financeiras. Só que antes de falar da DataHunter, né, Thaís? A gente vai falar disso que está aqui no quadro. Vamos desmistificar fraude, golpe e falar dos principais, porque haja criatividade no Brasil para criar golpe financeiro todo dia. Thaís, obrigada por nos receber aqui. Obrigadão, Gi. É um prazer falar com vocês. Acho que a ideia é a gente tentar tangibilizar um pouco, né, o que tanto se fala de engenharia social, fraude. Acho que principalmente nos últimos dias foi uma pauta super em alta aí para a sociedade. Então a ideia é trazer um pouquinho uma visão do que acontece por trás aí dos bastidores de quem tenta combater, né, essa dor que é enorme no mercado e na sociedade. Então, tentando trazer um pouquinho aqui de forma muito rápida, quando a gente olha para a parte de fraude e vítima, fraude e golpes, né, na verdade, acho que um ponto que diferencia os dois, né, essas duas grandes verticais é o envolvimento direto da vítima, né? Então, quando a gente olha para a parte de fraude, não necessariamente eu tenho envolvimento direto da vítima, ou seja, eu não tenho a ação de uma pessoa por trás, né, de quem está sendo prejudicado, né, pela ação. Então, a gente olha muito ali para a parte de roubo de celular, que acontece, né, a gente sabe como é, principalmente nas grandes capitais, uma invasão de conta, ou seja, alguém acessou a sua conta e fez uma subtração de valores sem que necessariamente você teve uma ação, né, para subtrair esses valores. Uma abertura de conta é super comum também, então alguém se passa por outra pessoa, a gente fala muito de roubo de identidade, né? Então alguém se passa por você para de fato abrir uma conta e através disso, né, fazer uma concessão de crédito ou até mesmo subtrair valores ali dessa conta. E por último, assim, né, quando a gente olha a parte de malware, né, que é como se fosse uma espécie de vírus que consegue, no momento de uma transferência Pix, por exemplo, alterar na parte do back, ou seja, né, por trás dos panos, não de fato na interface, a conta para a qual o valor está sendo direcionado. Neste caso aqui das fraudes, especificamente onde não existe uma ação direta da vítima, é mais difícil para ela se proteger? E o que pode ser feito de modo geral para que o cidadão comum consiga se proteger de fraudes? Acaba sendo um pouco mais complexo, porque muitas vezes tu não tem visibilidade do que está acontecendo, né? Acaba descobrindo no pós-fato que a gente chama, né? Então, uma vez que o valor já foi subtraído, é que, de fato, tu toma consciência de que isso aconteceu. Então, é muito mais complexo, mas o papel de fazer a parte de prevenção à fraude acaba sendo muito das instituições realmente, né? Perfeito. Então, é aí que a gente entra, é realmente fornecendo as nossas soluções para as instituições fazerem essa parte de prevenção à fraude. Agora, quando a gente olha para golpe, que é o mais comum. É o mais comum, eu acho, e que é o mais conhecido dentro da sociedade, né? Necessariamente a gente traz que tem uma participação direta da vítima. Então, em que sentido? Normalmente a gente trabalha muito com o que a gente fala de engenharia social, né? Então, existe uma ação ativa de quem está tentando aplicar o golpe para, de alguma forma, conseguir utilizar a vulnerabilidade da pessoa, né? E aí sim conseguir fazer a subtração dos valores. Então, a gente diz que sempre envolve uma oportunidade. Então, quando a gente olha para a compra de mercadoria, né? É uma mercadoria que está num preço muito abaixo de mercado e tudo mais. Então, existe uma oportunidade e a pessoa acaba comprando e a compra nunca chega, por exemplo, né? Ou uma vulnerabilidade, né? Como a ligação de um filho que manda um WhatsApp para a mãe pedindo
pedindo, poxa, eu tô aqui, né, estraguei meu celular, eu preciso fazer um pagamento, consegue me transferir? Com foto. Então, com foto, tudo, né? Então eles roubam, né, essas informações, conseguem acesso aos nossos familiares, entes queridos e utilizam desse laço, né, desse vínculo para conseguir extrair valores das pessoas, né? E essas informações, elas são extraídas de onde, geralmente? Vazamento de dados, né, é algo que acaba acontecendo bastante. Então, hoje as empresas detêm muita informação, né, da população. Então, por ataque hacker, algo nesse sentido, essas informações acabam sendo vazadas, mas acontece muito também, existem comunidades, né, de fraudadores para realmente conseguirem ter acesso a essas informações, e isso é algo que a gente tenta combater, assim, e é muito complexo, né? Realmente existe uma organização por trás. As mídias sociais também favorecem muito esse tipo de golpe aqui, de se apropriar de informações, de dados, de fotos, para se passar por pessoas? Com certeza, porque quando você utiliza uma mídia social, acho que nem todo mundo acaba tendo a malícia, né, da finalidade para a qual uma informação sua pode ser utilizada. Então, acho que a gente acaba tendo uma certa inocência com a informação que é exposta dentro das redes sociais, dentro da internet hoje, e a gente acaba se expondo de alguma forma também, né, e se tornando uma possível vítima, né, e se colocando em uma posição vulnerável, né. Muito bem. Quando você fala aqui de uma ação por parte das instituições financeiras no tocante às fraudes, quando a gente pensa nos golpes, da mesma maneira, o que se vê é um movimento cada vez mais forte das instituições financeiras, que é com quem, de fato, a DataHunter trabalha, que tem como principal cliente, essa ação de conscientização do consumidor final, do usuário final. Hoje a gente consegue ver até mesmo em propagandas, em horários nobres, né, campanhas de realmente conscientização sobre golpes, sobre engenharia social, enfim, acho que é um tema que tem sido debatido de forma muito ampla e no fim do dia é responsabilidade de todo mundo combater. Com certeza. E o Brasil não é brincadeira, é um dos líderes globais em golpes e fraudes financeiras. E uma pergunta que eu preciso te fazer é por quê? O que explica o fato do Brasil ser um dos líderes nisso? Eu acredito que a gente tem uma tecnologia muito avançada, né? Quando a gente olha para Pix é uma referência mundial. Então, acho que isso acaba, ao passo que a gente tem essa tecnologia, a gente acaba se tornando vulnerável porque a gente acaba abrindo portas para as pessoas se aproveitarem dela e dessas oportunidades que enfim, acabam surgindo, né? Então, eu acho que é isso, assim, o Brasil ele é muito bom tecnicamente, né? A gente tem soluções que acabam sendo exportadas para fora e que acabam sendo reconhecidas, e isso abre brecha para também as vulnerabilidades como essas, né? A gente fez aqui o que, Thaís? A gente resumiu as diferenças, fez alertas, trouxe os mais comuns, mas falou muito sobre o papel das instituições financeiras, porque é com elas que a DataHunter trabalha e quando vocês nasceram, ocuparam exatamente algumas lacunas nesse mercado de segurança, de combate a fraudes financeiras. A empresa foi fundada por você e pela Rafa? Isso, somos duas fundadoras, né? Foi fundada em 2020 e a gente foi a solução pioneira para realmente trazer uma solução de prevenção à fraude em Pix, né? Então, acho que o Pix ele trouxe uma facilidade. Hoje a gente consegue comprar um milho né, com Pix, mas ao mesmo tempo a velocidade transacional ela é muito rápida, né? Perfeito. Então, hoje, se a gente olha do momento em que a transação inicia até a conclusão, a gente tem 1,16 segundos para isso acontecer. Quando a gente olha para a parte de prevenção à fraude, ou seja, barrar as transações que possivelmente são uma fraude ou são um golpe, a gente tem 200 milissegundos, né? Então é um piscar de olhos que acaba sobrando para a gente conseguir atuar ativamente e barrar esses valores de serem dissipados dentro do sistema financeiro. E eu vou perguntar para a Rafa, porque o papo vai continuar com ela também, quanto que vocês já conseguiram evitar em termos de fraude somente esse ano e desde o nascimento de vocês? Planos para o futuro, mas por hora, Thaís, muito obrigada por nos receber aqui, por essa aula que você nos deu. Boa, obrigadão. Obrigada, viu? E eu estou aqui com a Rafa, que junto com a Thaís fundou a DataHunter. Rafa,
ela designer, Thaís designer, você do mercado financeiro. Como é que começou essa história, esse encontro de vocês? A gente começou aqui em Florianópolis, né? Aqui a capital é muito fomentada por tecnologia e principalmente por esse ambiente de startup. A gente foi acelerado por uma aceleradora local aqui, que se chama Darwin Startups, bem focada no setor financeiro. Então a gente se conheceu aqui nesse ambiente e a partir daqui a gente começou a desenvolver o projeto da empresa. Muito bom. E hoje a empresa atua no combate, com tecnologia, no combate a fraudes financeiras. Quem são os principais clientes de vocês? Com quem que vocês atuam diretamente? Os nossos principais clientes são empresas do setor financeiro, e aí entram bancos, fintechs, empresas que provêm meios de pagamento, ou até empresas de e-commerce que aceitam, enfim, algum tipo de meio de pagamento em Pix ou até mesmo cartão. Esses são nossos principais clientes hoje. E vocês atuam com inteligência artificial no combate às fraudes financeiras. Qual é o grande diferencial da DataHuder nesse cenário? Boa. Hoje a gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida aqui dentro de casa, proprietária, onde a gente identifica os perfis de fraudes e a gente identifica também pontos fora da curva, né? Então, toda essa análise de rede que os fraudadores utilizam para dissipar o dinheiro dentro do setor financeiro depois de uma fraude, a gente consegue identificar através da nossa inteligência. Porque imagina que são milhões e milhões, são bilhões de transações que acontecem no Pix, e aí só através de uma inteligência artificial a gente consegue identificar esses padrões fora da curva dentro dessas bilhões de transações do Pix. E sabe que a Thaís falava sobre os milissegundos que envolvem a possibilidade de se combater uma fraude no Pix. Um tipo de situação muito comum é o chamado falso positivo, que é a detecção de uma fraude que não é fraude. E aí se bloqueia uma compra que não era fraude. Como que vocês atuam no combate a esse falso positivo no universo das fraudes? Boa. A gente sempre vai utilizar a parte de inteligência de dados, de modelagem, de inteligência artificial, que é onde a gente identifica qual que é a probabilidade daquela transação ser uma fraude, mas a gente também identifica políticas estatísticas sobre aquelas transações. Então, somando o que a gente tem de conhecimento no mercado, por exemplo, essa transação é totalmente atípica, mas essa chave, eu sei que essa chave Pix ela é lícita. Essa chave ela não contém, a gente não viu fraude nessa chave nos últimos X anos. Então, a gente sabe que aquela transação ela tem maior chance de ser lícita, apesar do comportamento dela ser atípico. Então, esse conhecimento de rede que a gente tem aqui dentro de casa apoia a reduzir o falso positivo. Mas ele ainda acontece, né? A gente sempre brinca que é um cobertor curto, né? Quanto mais fraude eu pego, um pouco mais de falso positivo eu vou ter. Quanto menos fraude eu pego, menos falso positivo eu vou ter. Quantos bilhões, que não é milhões, surpreendeu, bilhões em fraudes vocês já evitaram só nesse ano de 2025? Vocês têm esse número? Sim, a gente já evitou até agosto desse ano 15 bilhões de reais em fraudes. 15 bilhões. Tem meta até o fim do ano? A gente atua muito com a parte de identificação, a gente acaba não colocando a meta do bloqueio em si, mas a gente estima que vai pelo menos dobrar esse valor até o final do ano. Certo. E miram outros países hoje? Já atuam com clientes em outros países? Sim, o Pix ele é uma referência mundial, né, como meio de pagamento instantâneo. Então a gente sabe que a América Latina tem trabalhado para desenvolver um meio de pagamento instantâneo dentro de cada país. A gente tem trabalhado com essas empresas, fora do Brasil são empresas privadas que estão levantando esse meio de pagamento instantâneo e também empresas do Brasil que fornecem o Pix para outros países, né? Então hoje a gente tem alguns países da América Latina, a Argentina aceita Pix, Portugal também aceita Pix, que fica na Europa. Então a gente tem aí uma boa aceitação do mundo para o Pix e a gente tem atuado não só no Brasil, mas também fora dele. Rafa, muito obrigada por receber a gente aqui na DataHuder. Muito sucesso e que muitos outros mercados aí pelo mundo afora se abram para vocês, porque é tecnologia e são mulheres na tecnologia, na área financeira, catarinenses, levando isso para o mundo todo. Muito obrigada e sucesso. Eu que agradeço, pessoal. Mais uma edição do Ideias que Transformam que vai ficando por aqui. E a ideia da DataHuder só transforma porque foi transformada em ação. Em breve, quem sabe a sua ideia pode acontecer por aqui também. Até uma próxima edição.